Olá, queridos alunos. Vamos hoje concluir as nossas aulas da apostila 3 com a unidade temática 12. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Já que esta matéria será incluída na avaliação 3 do quarto bimestre, seria interessante que o conteúdo desses slides que eu passo para vocês nessa aula fosse copiado no caderno ou então na apostila 4, tem umas folhas, em algumas séries tem algumas folhas escritas anotações. Pode copiar lá também. Por que eu estou fazendo essa sugestão? Para facilitar na hora de estudar ou consultar quando vocês forem fazer o trabalho avaliativo. Sem ter que pegar a apostila 3, né, onde está essa unidade 12, e a apostila 4, para poder executar a avaliação. Tudo bem? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, 6º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 12, transição da Idade Antiga para a Idade Média. O enfraquecimento do Império Romano e as invasões bárbaras. Bom, quando a gente fala em transição, é mudança. Nós vimos no início do ano, quando estudamos a divisão da história, né? Estudamos a pré-história, a Idade Antiga, e agora vamos estudar a Idade Média. Mas de que maneira houve essa mudança? É isso que nós vamos estudar agora. A passagem do Império, a queda do Império Romano, ano 476, para a Idade Média, quando o povo vai morar no campo. Por que isso aconteceu? Porque o Império Romano enfraqueceu. O que levou a esse enfraquecimento? Bom, a ampliação territorial, iniciada durante a República Romana, com a continuidade durante o período imperial. Então, os romanos conquistaram muitas terras desde a República até o Império. E a conquista de novos territórios proporcionou inicialmente um afluxo de riqueza e mão de obra escrava para Roma, ou seja, os perdedores da guerra se tornavam escravos romanos. Entretanto, tal conquista causou depois o enfraquecimento das fronteiras e a queda de controle sobre o território, porque conquistaram muitas terras e aí não tinham como controlar, até porque muitos homens estavam envolvidos nas disputas territoriais. Então, toda essa conjuntura de expansão, de conquista de escravos, isso tudo deu início às denominadas invasões bárbaras. Nós vamos falar muito dessa palavra bárbaros, que foi uma denominação dada pelos romanos aos povos que viviam na periferia de Roma, né? A divisão do Império Romano no ano 395 em 2 impérios autônomos contribuiu para ampliar o enfraquecimento dos romanos diante de seus inimigos. Também foi um conteúdo já colocado por nós. Desintegração territorial de Roma. Temendo a presença dos bárbaros que saqueavam muitas cidades, ou seja, roubavam, né? Parte da população abandonou os centros urbanos, as cidades, e migrou para o campo, onde encontrou maior segurança. Em pequenas propriedades, essa população passou a se dedicar às atividades agrícolas. O termo ruralização, de rural, de campo, de agrícola, né, refere especificamente a esse processo. Então, vamos explicar bem claramente o que quer dizer ruralização. As invasões bárbaras resultaram em uma série de mudanças na organização social e econômica dos europeus ocidentais. A primeira mudança refere-se à ruralização da sociedade, processo que desencadeou outras alterações. A presença maciça da população no campo se refletiu diretamente na economia praticada na região. Em vez de se dedicarem em oficinas, comércio, as pessoas voltaram a se dedicar à agricultura, né, à plantação, à criação de animais, produzindo aquilo que era necessário para a própria sobrevivência. Desse modo, o comércio envolvendo moedas foi perdendo a importância. As pessoas faziam trocas ao invés de comprar mercadorias. Quando muitas das pessoas trocavam mercadorias, por isso se diz que a economia deixou de ser monetizada, né, porque não se usava mais quase a moeda. Essa expansão dos povos bárbaros se deu, então, a partir do ano 476, com a queda do Império Romano. E aí nós vemos no mapa, vocês podem ampliar e ver como foi essa
invasão bárbara. Transição da Idade Antiga para a Idade Média, é o título da nossa unidade, né? Então, retomando, com o fim do Império Romano do Ocidente, ocorreu no ano 476 com os Érulos, né, os bárbaros que tomaram a cidade de Roma. Essa data é considerada o marco da passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Então, quando a gente faz aquela linha do tempo, que a gente muda, né? A Idade Antiga acabou 476 com a queda do Império Romano e inicia-se então a partir dessa data a Idade Média. É importante ressaltar que o Império Romano do Oriente durou ainda quase 1000 anos, tendo seu fim ocorrido com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Deslocamento populacional na Europa Ocidental. Então, de forma gradativa, ou seja, aos poucos, os povos germânicos, né, que é um povo bárbaro, começa a entrar então no Império Romano, principalmente pelo norte. Vamos ver em que momento isso aconteceu. Desde o século II, a ampliação do território romano enfraqueceu as fronteiras por não haver exército suficiente nem organização interna, aquilo que eu falei para vocês, não tinham homens suficientes para defender as terras. Com as fronteiras vulneráveis, ou seja, fragilizadas, sem ter quem defendesse, ocorreu a primeira grande migração de povos estrangeiros, chamado pelos romanos de bárbaros, para o Império Romano. Aquilo que eu disse a vocês é a nomenclatura que eles dão a todo aquele que não fala mesmo a língua do Império Romano. Muitas vezes a convivência entre romanos e bárbaros foi pacífica, não foi só briga, né? Bom, no século III, pressionados pelos hunos, um grupo de bárbaros, os povos da fronteira intensificaram as migrações para o Império Romano. No século IV, à medida que as fronteiras do Império Romano se ampliaram, povos de diferentes regiões e etnias entraram em contato com os romanos. Que povos migraram para as fronteiras do Império Romano e as invadiram? Os germanos, os eslavos, os tártaros mongóis. Habitavam a Europa Ocidental. Francos, visigodos, ostrogodos, vândalos e outros. O leste europeu foi habitado, invadido pelos magiares e búlgaros, e os que habitavam a Ásia, os turcos, hunos e mongóis. Hunos, né, é um povo bárbaro aqui, tem sempre muito destaque, até nos cinemas, né, se coloca muito a invasão dos hunos, que eram conhecidos na Europa do século IV pela sua violência, por serem considerados pelos romanos os bárbaros dos bárbaros. Então, tem um texto aqui do Thomas Martins que destaca a posição dos hunos, né, como guerreiros nômades, né, ou seja, ficavam mudando de lugar, usavam cavalo, lançando ataques de cavalaria em toda a parte. A habilidade de cavaleiros os tornou lendários. Conseguiam usar o arco, a flecha, enquanto cavalgavam em plena velocidade e também podiam permanecer montados durante dias, dormindo sobre os cavalos, transportando lanches de carne crua entre as próprias coxas e lombos dos animais. A aparência dos guerreiros hunos aterrorizava os inimigos, crânios alongados por serem amarrados entre pranchas na infância, o rosto era marcado por cicatrizes decorativas e braços cobertos de tatuagem detalhadas. Essa é uma descrição do povo huno feito pelos romanos. Bom, Império Carolíngio, aí já vamos falar de um outro povo bárbaro, mas que de forma pacífica, como nós já falamos, dominou parte do Império Romano. Esse Império Carolíngio tem esse nome porque o seu líder chamava-se Carlos Magno. Foi responsável pela estabilidade do Império Carolíngio e também por sua expansão. Durante seu governo, as fronteiras do Império foram expandidas do centro da Europa para a Península Itálica, para o norte até Hamburgo, na ilha de Córcega, e para o sul, como se pode observar no mapa. Então, nós vemos aí neste mapa do século III que o Carlos Magno foi o mais importante dos imperadores do
dos germanos, porque expandiu todo esse território que nós vemos no mapa. Governo de Carlos Magno. Então, por causa da grande extensão do Império Carolíngio do século VIII, Carlos Magno tomou algumas medidas administrativas para melhorar e governá-lo. A principal delas foi dividir o território em províncias, chamadas de condados, ducados e marcas, cada qual com seu grau de importância. Cada província era administrada por um governador, que era um militar, o qual prestava contas ao rei, Carlos Magno, deveria aplicar determinações reais no seu território. Para garantir o cumprimento das determinações reais, foram designados fiscais, os missi domici, que viajavam pelo império fazendo essa conferência. Então, ele não confiava totalmente, nos administradores, ele enviava fiscais, o Carlos Magno. Para governar o império como um todo, Carlos Magno instituiu uma série de éditos, criando um sistema jurídico de leis que valiam para todo o reino. As leis abarcavam vários assuntos, entre as quais a organização da economia, a educação e a política no território. Então, com esse texto, concluímos a nossa unidade temática 12.